Igreja Batista do Barro Preto. Eu me sinto muito feliz por poder estar com os irmãos nesta manhã de domingo, especialmente para poder considerar com os irmãos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro dos Atos, capítulo número 11. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 11. O verso de número 26, nós queremos ler um trecho, a parte final deste verso 26, onde se lê: Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus coloque essa palavra no nosso coração. Quem deu este nome aos cristãos? O historiador sagrado Lucas, movido pelo Espírito Santo, julga importante registrar que este nome cristão surgiu naquele contexto daqueles acontecimentos na cidade de Antioquia, quando a Bíblia nos diz que a mão do Senhor era com eles, no verso 21. Nos diz que grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor, no mesmo verso. Nos fala da ação de evangelização daquela igreja, nos fala dos efeitos. E você que é um estudioso aplicado da Bíblia, percebe que até o capítulo 10, o livro dos Atos nos fala da igreja de Jerusalém, mas do capítulo 11 em diante, da igreja de Antioquia, a base do ministério do apóstolo Paulo. Lá, naquela cidade, eles foram chamados de cristãos, mas pergunto novamente, quem deu este nome ao povo de Deus? Seguramente não foram os judeus, porque ao ouvido judeu a palavra cristão, tradução do hebraico Messias, era um título que eles não aplicariam a nenhum ser humano, muito menos àquela gentalha cristã tão incômoda. Chamá-los de Messias, um judeu não faria isto, porque significaria dizer que Jesus Cristo, de fato, o nosso Senhor era o enviado de Deus, e eles não fariam isto. Esperavam antes que Deus enviasse um comandante de espada na mão. Os cristãos eram uma gentalha, eu digo novamente, muito incômoda para os judeus. Não foram os judeus. Quem deu este nome não foram também os próprios cristãos, cujo coração havia encontrado uma santa humildade diante de Deus, e um temor todo novo por Deus, e um zelo pelo nome de Deus, que não os permitiria, não porque não fossem, seguramente eram, mas porque eles não ousariam colocar sobre si o nome do seu próprio Deus. A palavra cristão é uma palavra muito especial, desgastada pelo uso, esvaziada de significado, mas se nós nos voltarmos para a Bíblia, nós descobrimos que é sim uma palavra muito especial. Você já notou, meu querido irmão e irmã, como o uso desgasta o significado das palavras? Eu traria aqui para me ajudar nesta ideia o grande poeta brasileiro Ariano Suassuna, que disse que estava uma vez num evento, e se você gosta desse estilo musical, eu lhe respeito muito, mas permita eu dizer este exemplo. Que ouviu num evento que o guitarrista Chimbinha era um gênio. Pois é, já viu, né? Aí ele falou assim, eu não posso chamar o Chimbinha de gênio, ele disse, nada contra. Mas se eu chamo o Chimbinha de gênio, que palavra eu vou usar para Beethoven e para Mozart? Nada contra. Mas trata-se da preservação do sentido da palavra. Então eu digo que quando nós lemos este verso que fala que os discípulos foram chamados de cristãos, talvez nós passemos por largo desta palavra pelo desgaste do seu significado no tempo que nós vivemos. Mas o que aconteceu aqui, a ponto de Lucas registrar, movido pelo Espírito de Deus, foi um ato grandioso. E eu quero dizer aos irmãos nesta manhã, em primeiro lugar, que foi um ato soberano de Deus. Foi Deus que colocou o seu nome no seu povo. No tempo do Antigo Testamento, Deus disse ao grande rei Salomão, se o meu povo, lembra deste verso? Diga comigo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome.
O nome de Israel, obrigado. O nome de Israel, de fato, significa aquele que luta com Deus. Mas em certo momento da história, na verdade, no ápice da história humana, quando Deus envia o mais precioso dom do céu, seu próprio filho, Israel não lutou mais com Deus, mas contra Deus. Abandonou a sua primogenitura, abandonou o seu direito de filho mais velho da aliança. Israel, que lutava com Deus, passou a lutar contra Deus. E Deus coloca o seu nome, o nome exato de seu Filho Cristo, sobre este povo que pertence ao Senhor. Lembre-se que quando Adão recebeu a sua esposa de Deus, ele disse chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Ele deu o seu nome à sua mulher. Lembre-se que no livro dos Cantares, Salomão amava tanto aquela moça camponesa que deu a ela o nome de Sulamita, que é a versão feminina do nome de Salomão. Então nós entendemos que a mão de Deus agiu em Antioquia para que o povo de Deus pudesse ser chamado pelo nome de Deus. O seu Deus é Jesus Cristo. E você leva o nome dele, você é cristão. Isto quer dizer que nós estamos em aliança com Deus. Isso quer dizer que nós somos a família de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: tu que tens por sobrenome judeu e te glorias nisto. Mas esse tempo passou, não cabe mais e não há mais sobrenome judeu ou sobrenome gentio. Todos nós, juntos a uma multidão de milhões de pessoas que aos domingos se reúnem para orar e cantar e ouvir a Escritura, todos nós temos sobre nós um nome, o nome de Deus. Nós somos a família de Deus, nós somos o povo de Deus. Por isso Paulo escreveu a Timóteo: estas coisas te escrevo para que saibas como convém andar na casa de Deus, mas não a edificação, que a igreja de Timóteo não tinha construção nenhuma, nem casa de oração, nem santuário, nem templo. A casa de Deus, o povo de Deus, a família de Deus. Quando nós estamos, queridos irmãos, unidos, nós podemos de fato nos chamar de irmãos e irmãs, porque é isto que somos. Deus nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Deus coloca então o nome precioso em nós, para que quando você confessa, eu sou cristão, você confessa, eu sou de Cristo. Para que quando você confesse, eu sou cristão, você diga também, eu vivo para Cristo. E levamos conosco, engravado pelo Espírito de Deus em nosso coração, o nome de nosso Salvador. Nesta igreja, no dia do meu batismo, eu aprendi a cantar um hino que dizia assim: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, sim, verdadeiramente dá consolo, e Deus nos dá porque precisamos. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Pense, qual seria o seu destino, o seu futuro nesta vida. Pense qual seria o seu destino eterno se Cristo não tivesse vindo ao mundo, se Deus não tivesse enviado seu Filho para nos salvar. A melhor esperança nossa, a melhor, seria o judaísmo. Que tristeza. Um sistema tão distante de Deus, um sistema que não conhece a Deus, um sistema que na sua essência não se aproxima de Deus, seria a melhor esperança do mundo. Muito provavelmente, nós seríamos apenas beijoqueiros de estátuas, fazendo fila para beijar um ídolo, matando animais, jogando sangue na terra, queimando incenso, para tentar conseguir alguma coisa. Isso seria eu, seria você, se Cristo não tivesse vindo por nós. Eu digo novamente que foi a mão de Deus, a mão soberana de Deus, que formou um povo, cujo nome é
cristão. Mas existem duas listas de cristãos, obviamente. Existe uma lista de cristãos emitida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existe uma lista de cristãos que diz que a maior parte da população deste país é cristã. Será necessário perguntar aos irmãos se concordamos com esta afirmação? É o país em que nós vivemos um país cristão, meus irmãos? Pratica-se a justiça do reino dos céus nesta terra? Ainda que o livro dos Provérbios diga que a justiça exalta as nações, não conhecemos, pelo menos não do Brasil, a justiça que vem do céu. Não conhecemos neste país aquele senso de temor de Deus que produz genuíno fruto de vida. Não conhecemos neste país, aliás, digo bem abertamente, não há nenhum grama de temor de Deus na cultura do nosso país, do nosso tempo, não há. Um país onde se considera normal dançar nas ruas, zombando do céu, e fazer disso um feriado, não é um país cristão. A lista que diz que a maioria da população do Brasil é cristã, só pode ser um instrumento do inferno, para enganar as pessoas e iludi-las, que possivelmente são salvas, quando não são. Há uma segunda lista. A segunda lista não é emitida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A segunda lista não publica percentagens. A segunda lista não tem nenhuma inexatidão. A segunda lista é aquela da qual o nosso Senhor e Salvador falou quando disse: alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no céu. A segunda lista, meu irmão e irmã, a segunda lista de cristãos, e eu digo que nela não há inexatidão, é aquela que está escrita no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nessa segunda lista não estão os hereges, nem os sectários, nem os hipócritas. A segunda lista é escrita por Deus. E Deus não chama de cristão quem não é cristão. Deus não coloca o seu nome. Deus não coloca o seu nome todo santo naqueles cuja vida não seja vida cristã. No livro de Deus estão os nomes do povo de Deus, da família de Deus, daqueles que vivem em aliança com Deus. Estes, reconhecidos por Deus, ungidos pelo Espírito Santo, empoderados, não o empoderamento deste mundo, mas o empoderamento do céu, empoderados por Deus, para portarem o nome de Jesus Cristo. Que tipo de poder é este? Este poder espiritual associado ao nome cristão. É o poder que Deus nos deu, e unção, e autoridade, e capacidade para responder a estes dramas que vimos aqui mencionados, que assustaram o nosso coração neste ano. Que poder é este, meus irmãos queridos e minhas irmãs amadas no Senhor? É o poder que nós temos para viver uma vida de fato eficaz, e uma luz que verdadeiramente resplandeça. Não se acende a lâmpada para se colocá-la debaixo do cesto, foi o que disse o nosso Senhor. É o poder para que o nome de nosso Salvador resplandeça por meio de nosso viver. Então eu preciso voltar para este acontecimento. Todo um ano se reuniram naquela igreja, diz o verso que lemos, 26. Ensinaram a muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu disse em primeiro lugar, e afirmo, que foi a mão de Deus que fez isto acontecer, a mão soberana de Deus, o agir infalível de Deus. Mas é preciso que nós nos indaguemos como foi que isso aconteceu. Que expediente Deus usou para que tal coisa acontecesse? A minha pergunta é: como é que esta palavra caiu na boca do povo? De vez em quando eu recebo alguns vendedores, na verdade, algumas pessoas que vão fazer orçamento lá para a igreja,
E tenho percebido que mesmo não sendo convertidos, eles se aproximam de mim com a mão estendida e falam assim: a paz, pastor. Aí eles entram na igreja, como foi na semana passada, para medir o carpete da plataforma, e ele falou assim: esse altar aqui vai ficar muito bonito com o carpete que eu vou vender para o senhor. Eu pensei assim: pastor, olha, esse altar com carpete não vai dar certo, porque altar é derramamento de sangue, de queimar bicho, não vai ficar bom. Esse altar aqui vai ficar muito bonito, pastor, com esse carpete aqui, vai ser bênção. Eu quase achei que o moço era crente. Porque existe um traquejo evangélico, não existe? Existe um cacoete, um evangeliquez, de chamar as coisas de bênção. Você já recebeu ligação de telemarketing evangélico? É inesquecível. A paz do Senhor, amado. E por aí vai. Existe um linguajar, mas de maneira muito mais profunda, é isto que eu quero comparar. Na cidade de Antioquia, o nome de Cristo caiu na boca do povo. De um povo idólatra, de um povo ímpio, de um povo sem temor a Deus. Eles ouviam o nome de Jesus. Eles ouviam falar do Salvador por aquele povo crente que estava se multiplicando a cada dia no seio daquela cidade, a tal ponto que o nome Cristo se tornou gíria, linguagem popular. É um grande acontecimento. Alguns comentaristas dizem que o nome cristão foi dado em zombaria, mas era como se alguém, para te ofender, te chamasse de inteligente, de bonito, porque era uma palavra por si só elogiosa, que tinha chegado de maneira muito popular, muito próxima das pessoas. Este foi o expediente, eu creio, que Deus usou para dar o nome cristão ao seu povo. Deus colocou essa palavra em primeiro lugar na boca das pessoas. Mas então a gente tem que se perguntar, como isso aconteceu? E a resposta é simples, meus queridos. Eles ouviam continuamente os cristãos falarem de Cristo. Os cristãos por todo lugar, pelas ruas e pelas casas, com seus familiares e com seus amigos e com seus conhecidos e com as pessoas que habitavam ali naquela cidade, falavam de Cristo de manhã, falavam de Cristo de tarde, falavam de Cristo de noite, falavam dos ensinamentos de Cristo, falavam da obra de Cristo, falavam do caráter de Cristo, da sua bondade, da sua doçura, da sua ternura, do seu perdão, falavam da alegria e da paz que encontraram nele. Era Cristo, Cristo, Cristo. E as pessoas ouviam falar de Cristo, Cristo, Cristo. Nós somos o povo do Senhor. Nós temos todo o poder que precisamos. Temos toda a unção que podemos alcançar, pois o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos a resposta para as angústias do coração das pessoas do nosso tempo. Deus não usará outro expediente. Deus usará uma igreja como esta. Deus usará esta igreja para levar a mensagem do céu ao coração das pessoas. Os antioquenos ouviam Cristo, Cristo, Cristo todo o tempo. Aquela palavra se enraizou dentro deles. Temos que refletir, meus queridos, o que fica por onde a gente passa. Temos que refletir o que fica por onde a gente passa. O que deixamos com as pessoas com quem convivemos. Será a influência do nosso Salvador? Será a presença do nosso Mestre? Será a marca daquele que nos amou até a morte? Eu espero que sim. Eu oro a Deus que na minha vida seja assim. A missão do judeu, a obra missionária do judeu consistia somente em ter filhos. Quanto mais filhos o judeu tivesse, maior era o povo de Deus. A missão cristã é um pouco diferente, parecida. Pois nossa igreja não deve crescer somente por demografia, mas sobretudo por filhos espirituais. Pessoas que eu e você alcançaremos para Jesus. Pessoas a quem eu e você falaremos de Jesus.
E aquele cristão ineficaz, aquele cristão inativo nesta obra missionária e evangelizadora, assim como Ana, a mãe do profeta Samuel, aquele cristão que nunca ganhou ninguém para Cristo, chore a sua esterilidade, até que Deus lhe dê filhos espirituais. E você os traga como Ana trouxe o seu filho Samuel ao Senhor. Você os traga consigo, você entre com eles no reino de Deus. Aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, as pessoas que ganhei para o meu Salvador. Por que o nome de Cristo estava tão presente na cidade de Antioquia? Porque os crentes, que não se chamavam de cristãos, mas com muita humildade se chamavam de discípulos, se chamavam de aqueles do caminho, porque os crentes estavam dispostos a falar de Jesus o tempo todo. Na história da igreja de Antioquia, num primeiro momento, havia uma decisão estranha para nós, se entende no contexto do livro dos Atos, mas à primeira vista estranha, porque a decisão fora de que não anunciariam a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Mas havia alguns, eu estou lendo o texto do verso 20, entre eles alguns homens síprios e sirenenses que, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Meu querido, se nós falarmos de Jesus, à medida que nós falamos de Jesus, as pessoas se converterão. As pessoas se converterão. As pessoas crerão em Cristo. As pessoas passarão da morte para a vida. Deus fará um milagre imenso, trazendo-as das trevas para a luz. Talvez por ser pastor, olha, essa minha cabeça já tenho aprendido a pensar desse jeito, mas há 3 semanas, e há 40 minutos atrás, fez exatamente 3 semanas, eu vi a minha menina nascendo assim, ó. Negócio muito doido. Mas a minha reflexão que eu fiz no meu coração foi a seguinte: é um milagre, mas nascer de novo é um milagre maior. Aquilo que Deus fez na minha vida, sentado num desses bancos aqui, que Deus fez na sua vida, em tempo por Deus aprazado, em que a palavra do Evangelho chegou e o Espírito de Deus descobriu ao seu coração a glória do nosso Salvador. E o Espírito de Deus lhe fez compreender aquilo que Ele operou na cruz do Calvário, em amor infinito, em graça imensurável. E você também foi atraído por Deus à luz da fé. É um milagre, minha gente. O milagre maior de todos. E Deus faz esse milagre hoje, por meio de mim e de você. E faz. Se como os antioquianos, nós enchermos o ouvido das pessoas do nome de Jesus. Mas eles não somente ouviam, eles viam algo. Quem eram os membros da igreja? Quando eu tento imaginar isto, eu acredito que as cartas do Novo Testamento se tornam muito mais próximas de nós. Os membros das igrejas de Éfeso, Colossos, Tessalônica, Antioquia e por aí vai, eles eram pessoas como nós. Lavadeiras, donas de casa, senhoras viúvas, jovens recém-casadas e mães. Eram tecelões, soldados, comerciantes, escravos, marinheiros, encarregados de obras, carcereiros e até alguns presidiários. Eram pessoas com vidas difíceis, como você. Pessoas que atravessavam pressões do dia a dia, como você. Pessoas que tinham as lutas da sua vida, as suas dúvidas, as suas indagações, vidas comuns, absolutamente comuns, cheias, contudo, do poder de Deus, cheias da presença de Deus, cheias desta unção que é o Espírito Santo. Há uma frase que circula muito pela internet, e como dessas frases, nós temos que examinar e separar o que é bom e o que é ruim. Há uma metade nela muito boa e há uma metade muito diabólica. A frase é o seguinte, você já deve ter ouvido: pregue o Evangelho, se necessário use palavras. A parte boa é que ela fala da nossa vida de testemunho.
A parte ruim é que ninguém vai ouvir o Evangelho se nós não falarmos o Evangelho. Na melhor das hipóteses, verão que nós vivemos vidas dignificadas, religiosas. A conduta é indispensável. A carta a Tito, capítulo 2, diz que uma vida bem ordenada e uma vida cristã piedosa é o ornamento do Evangelho. Então ouça que, sem dúvida, é necessário, e não entenda diferente disso, a vida cristã é o respaldo indispensável para a evangelização, mas ela é o ornamento, ela não é o Evangelho. Ela é o respaldo e não a mensagem. É preciso viver vida cristã reta. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Mas é preciso que essa condução tenha um som. E o som é a proclamação das boas novas. Eles ouviam, os antioquenos, ouviam os crentes falar de Jesus, e viam essas pessoas que eu descrevi, comerciantes e tecelões e donas de casa, vivendo uma vida comum e extraordinária ao mesmo tempo. Pois que a agenda era como a de todo mundo, fazia o que todo mundo fazia. Mas Deus colocava algo de extraordinário, de santo, de eterno e de infinito em cada ação, mesmo as mais pontuais. Aqueles cristãos, antes de comer, tinham um hábito estranho de orar. E em vez de repetir uma oração como os judeus faziam, eles falavam com o seu Deus: obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor me dá. Aqueles cristãos demonstravam uma unção de amor santa, diferenciada, amor cristão que o mundo não consegue imitar. Aqueles cristãos mostravam uma certa constância e uma coerência de vida e um compromisso com Jesus. Então, se a palavra cristão significa pequenos cristos, é porque os antioquenos, que estavam sendo maciçamente evangelizados, começaram a observar que os seus evangelizadores viviam uma vida cristã. Note isto comigo, a importância de nós acompanharmos a nossa evangelização da nossa vida cristã santificada, a importância de nós acompanharmos a nossa vida cristã santificada da nossa evangelização. E Deus permitirá, sem dúvida permitirá, momentos em que o nosso testemunho será uma luz imensa, relampejante, a esclarecer a vida das pessoas na escuridão. Li há alguns meses atrás o testemunho do pastor George Washington Truett, que foi pastor da primeira igreja batista de Dallas, e que no final da sua vida, já na 9ª década de vida, começou a sofrer do que hoje é chamado de fibromialgia, naquele tempo não se tinha nome muito exato, dores constantes, intermináveis em todo o seu corpo, acompanhadas do fato de que ele era alérgico a todo tipo de analgesia, então era só dor mesmo. Aos domingos pela manhã, em dores, ia ao culto da sua igreja. Em dores cantava o louvor do Senhor, em dores pregava o Evangelho. E pode haver muita glória em Deus nos curar, e há, mas há muita glória a Deus quando nós suportamos as dores e as contradições desta existência, firmados na nossa fé. A vida é difícil, mas Ele é o meu Deus. Eu não vou deixá-lo, Ele não me deixará. Li nestas férias a biografia da esposa de Spurgeon, Susannah Spurgeon, que durante mais de 30 anos de vida foi acometida de uma enfermidade que não se diagnosticou na época e hoje talvez será impossível diagnosticá-la. Dores também terríveis, limitação na locomoção, e uma doença que foi se tornando pior com o passar dos anos. No seu leito de morte, no ano de 1903, no seu leito de morte, aqueles que testemunharam os últimos segundos de sua vida, disseram que ela fitou os olhos para cima, para além do teto do seu quarto, com uma visão gloriosa, e disse: Lana, você traduz, já que você está cheia de inglês?
ela disse assim: Blessed Jesus, I see the King in His glory. Ela disse: bendito Jesus, eu vejo o Rei na sua glória. Deus reserva isto para quem é cristão. O que aconteceu em Antioquia marcou a história da humanidade para todo o porvir e até hoje. Um povo surgiu no mundo chamado cristão. Há duas listas, uma na terra e outra no céu. A da terra pode mentir, a do céu jamais. Este nome surgiu porque havia evangelização. Este nome surgiu porque havia uma vida coerente, constante. Eu estava aqui indagando se deveria ou não mencionar, mas devo mencionar porque eu fiquei tão impressionado quando estive aqui no velório da nossa querida irmã Júnia Silva e saí daqui com a impressão de um milagre, porque ela foi membro desta igreja por 77 anos. Isto é um milagre. Isto é o agir de Deus. Isto é a presença de Deus. Esta constância firme e inabalável é a fé. Esta constância firme e inarredável não é produto de nenhuma obra humana. É o céu que implanta isso em nós. É o céu que colocou em você o nome de cristão. Nós vivemos, queridos irmãos, um dos tempos mais terríveis da história humana. Um dos tempos de mais baixa moralidade. Nós vivemos o tempo mais ateu da história humana até hoje. Nós vivemos o tempo em que alguns incrédulos, movidos sem sombra de dúvida pela sua própria incredulidade, afirmam que o cristianismo vai acabar. Deus, nós sabemos, diz o contrário. Mas há muitos que dizem que o cristianismo vai acabar. Da próxima vez que você for à cidade de Roma, procure lá a famosa coluna de Trajano, o imperador romano, que mandou escrever naquela coluna, e está escrito lá até hoje, depois de ter dizimado grande parte dos cristãos daquela cidade, ele mandou engravar: de hoje em diante, o nome de Cristo está eliminado do mundo. Coitado. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Trajano até agora. O nome de Trajano foi eliminado do mundo. Mas sabe quem é um grande sócio de Trajano? Em 2019, o cristão inativo. O cristão nominal é um sócio de Trajano. Aquele que guarda a boa nova como um segredo e que coloca um cesto sobre a lâmpada que Deus acendeu é sócio de Trajano. Aquele que não percebe que o que Deus lhe deu foi o seu próprio nome é um sócio de Trajano. Há países no mundo onde os nossos irmãos e irmãs, neste momento, estão reunidos em oculto e estão sendo perseguidos pela sua fé em Jesus. Eu devo terminar com esta pergunta: se você estivesse lá, ou se isso fosse aqui, se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Deus nos abençoe.